acho que é o mesmo que está lá e o pessoal está entrando sem pelo link mesmo. Aí depois a gente vai resolver esses que estão de fora. Tá bom? Show. Agora foi, agora entrou aqui. Tá ok. Tá funcionando aí. Teste. Me escuta, professor? Tranquilo, Eric. Ok, tá ok, obrigado. Falou. Então vamos lá, vamos à aula. Na última aula a gente terminou falando dos pressupostos, né? Dos pressupostos que devem ser atendidos no pedido, tá? Da falência de um devedor, né? O pressuposto material subjetivo, o pressuposto material objetivo e o pressuposto formal. O pressuposto material subjetivo, tá, é a qualidade do empresário, né? É um empresário. Daqui a pouco a gente vai ver o empresário que esteja exercendo a atividade por pelo menos 2 anos. Depois a gente vai ver quais são os requisitos, mas ele tem que ser empresário regularmente registrado, tá? Esse é o pressuposto material subjetivo. O pressuposto material objetivo é a condição de insolvência do devedor. Eu havia falado na última aula que a insolvência do devedor na lei, né, ela não é uma insolvência. Não é uma insolvência econômico-financeira, tá? É uma insolvência legal. É a própria legislação, tá, que determina quando um devedor é insolvente ou não. Aí, gente. Aí. Tá lá, todo mundo tá vendo agora o link, o material. Tá aparecendo. Então, é determinação legal, tá? Que se prova quando um devedor é insolvente ou não. Isso não tem nada a ver com a situação econômica dele. E aí a gente falou que está lá no artigo 94, inciso 1, 2 e 3, quais são as situações onde se prova a insolvência do devedor. A primeira delas está no inciso 1, que é a impontualidade justificada, tá? A impontualidade justificada está lá no artigo 94 e diz lá, a insolvência... Tá ouvindo? O pessoal está ouvindo bem aí? Está tudo tranquilo? Sim, tá tranquilo. Tá, então vamos lá. Será decretada a falência do devedor que, inciso 1, sem relevante razão de direito, não paga no vencimento obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 salários mínimos na data do pedido. Sem relevante razão de direito. Alguém consegue imaginar ou enxergar alguma razão de direito onde você possa não pagar no vencimento uma obrigação líquida materializada em título? Quando não for cumprida a obrigação. Não, você não cumpriu a obrigação por algum motivo, por alguma razão de direito, por algum motivo financeiro. Usar como exemplo, pelo menos. A gente viu no semestre passado não. No semestre passado, a gente falou de títulos de crédito. A gente viu que a duplicata, né, ela tem um prazo para devolução e tem um prazo para pagamento. Mas naquele prazo para devolução, de acordo lá com o artigo 8º, tem alguns requisitos que você tem que cumprir para não devolver, né? E nesse prazo de devolução pode acontecer da duplicata vencer ou já ser uma duplicata à vista, né, só aguardando a entrega do material, e o material não chegou de acordo com o que foi determinado no contrato, teve diferença na qualidade, teve diferença na quantidade. Isso aí seria, por exemplo, uma razão de direito, para você não pagar no vencimento a sua obrigação, tá? Mas ele está falando sobre sem relevante razão de direito, não? Então,
você deixar de pagar sem relevante razão do direito. Eu estou invertendo a situação. Estou dizendo aqui, para vocês imaginarem quando vocês poderiam deixar de pagar e não gerar para o credor um motivo de pedir a falência. Entendeu? Okay. Então, sem relevante razão de direito. Não tem nenhuma, tá? Não paga no vencimento, obrigação líquida, e essa obrigação ela tem que ser de, no mínimo, 40 salários mínimos, tá? Não pode ser inferior a isso. Aí, por isso que tem o litisconsórcio no polo ativo, né? Vários credores que não tenham, né, sozinho essa quantia, né? Os seus títulos não chegam a essa quantia, eles podem se reunir no litisconsórcio, tá? E todos ingressarem com o pedido da falência para cumprir o requisito do artigo 94, tá? Então, a impontualidade injustificada se refere ao quê? A uma condição legal, né? A lei diz que, se acontecer aquela condição, ela gera para o credor o direito de requerer sua falência baseado, tá? Fundado no artigo 94, inciso 1. Tranquilo? Isso seria um dos requisitos lá do pressuposto material objetivo. Outro pressuposto é a execução frustrada. A execução frustrada, ela não depende de valor. Aí ela pode ser por qualquer valor. Então, você está lá num processo de execução, né, tentando executar lá o seu devedor por uma dívida, ele não paga, ele não deposita em juízo, né, para segurar a ação, e não nomeia bens à penhora. Não faz nenhuma das coisas. Eu sei que o processo civil até mudou um pouco essa história da nomeação de bens à penhora, né? Não é mais nomeação, o próprio oficial de justiça pode indicar, né? Tem umas situações diferentes agora, diferente um pouco de quando a lei foi editada, dessa questão da penhora. Mas, se você conseguir, nesse processo, provar que nenhuma das 3 ações foi feita, você extrai uma certidão do juízo, né, da execução, para fundamentar um pedido de falência. Então, lá na execução, você vai conseguir extrair uma certidão provando que as 3 situações não foram cumpridas, não teve pagamento, não teve depósito, tá? Nem teve bens penhorados, nenhuma das situações. Você pede uma certidão e, com essa certidão, aí não tem valor, não cai na história dos 40 salários mínimos, tá? É qualquer valor. Com essa certidão, você fundamenta uma solicitação de falência, um pedido de falência. Aí que você cumpre o primeiro requisito, o segundo, e o terceiro, eu já tinha falado na aula passada, vai ser a sentença do juiz decretando, né, o início do processo falimentar, né? Eles chamam disso de esse atendimento desses pressupostos de fase pré-falimentar. Alguns autores gostam de usar esse termo, fase pré-falimentar, que é o cumprimento desses pressupostos, tá? Então, 94.1, impontualidade justificada. 94.2, execução frustrada. E o 94.3, que a gente não falou na última aula, é a prática de qualquer ato, tá, de falência. E os atos de falência, tá, não estão só no inciso 3, tá? Não são só esses atos que estão listados aqui. Isso aqui é uma lista exemplificativa. Ele trouxe muita situação aqui, mas ela é exemplificativa. Existem outros na legislação aí endereçada aos empresários, tá? Então, ele começa lá. Pratica qualquer dos atos, exceto se fizer parte do plano de recuperação judicial. Depois eu vou explicar o porquê desse plano de recuperação judicial, está aqui no inciso 3. Procede à liquidação precipitada de seus ativos, ou lança mão de meio ruinoso ou fraudulento para realizar pagamentos, né? Fraudar credores. A maioria deles aqui é para tentar fraudar credor, tá? Realiza ou, por atos inequívocos, tenta realizar, com o objetivo de
Professor, tá mutado aí, professor. Boa noite. Tá mutado. Mutou, ficou sem som, professor. Tá sem áudio. Voltou Ele sozinho. cortou o áudio dele. Oi, voltou? Mutou Agora- sozinho. Até onde vocês ouviram? Até a prática de qualquer ato de falência. Ah, tá. Então, já comecei aqui. Então, o artigo 94, inciso 3, vai cumprir lá o último requisito do pressuposto objetivo, tá? Que é a prática de atos de falência. Então, inciso A, inciso 1, eu botei A aqui, mas acho que inciso... Não, é a letra A mesmo. Procede a liquidação precipitada de seus ativos, quer dizer, tenta se desfazer do patrimônio para fugir do pagamento dos credores. Realiza por atos inequívocos negócio simulado. Também está simulando, tá? Negócios para tentar ficar com o valor dos negócios, né? Para fraudar justamente os credores. Transferência de estabelecimento, quer dizer, traspasse de estabelecimento com valor, né? Fora do mercado, com valor muito abaixo do mercado. Simula transferência do seu principal estabelecimento para fugir lá do juízo. Que mais? Dá o reforço em garantia a credor por dívida contraída anteriormente, sem ficar com bens livres e desembaraçados suficientes para saldar seu passivo. Quer dizer, dá em garantia para qual credor? Por que esse credor teve esse benefício? Todos esses atos depois eles vão ser revistos, tá? Ausenta-se sem deixar. Então, eu não vou falar sobre todos, não. Se porventura o credor conseguir provar, né, porque aí é questão de prova, né, que está acontecendo com o seu devedor alguma dessas práticas, tá, ele vai solicitar a falência do seu devedor baseado nas provas que ele tem. E o juiz vai analisar as provas, claro, está sempre na mão do juiz, tá? Mas são as 3 situações onde se prova a insuficiência. Da palavra. Insolvência, tá? Insolvência do devedor. Então, a insolvência para fins de falência, ela não é uma insolvência econômico-financeira, tá? Ela é uma insolvência jurídica. Pode acontecer desse devedor, né, estar com o seu ativo maior que o seu passivo, né? Está com a saúde financeira da sua sociedade empresária, ou se ele for empresário individual, da sua empresa, a saúde financeira pode estar muito bem, né? Ele deixou pagar porque ele não quis pagar. Não sei qual foi o motivo, tá, que aconteceu. Mas se o credor conseguir provar uma das 3 situações, ou a impontualidade justificada, ou a execução frustrada, ou a prática de algum ato de falência, gera para esse credor, tá, o direito de pedir a falência desse devedor. Se for para forçar ele pagar, né, sabendo lá que ele tem como fazer isso, a lei não pune, né, a não ser que seja feito com dolo, né, ou de má fé. Mas, se não for nenhuma dessa situação, você cumpre aqui o requisito, né, de provar a insolvência do devedor. Então, a insolvência ela é legal, jurídica. Diga lá. Alguém ia perguntar alguma coisa? Não? Então, vamos seguir. Então, a gente cumpre lá os 3 requisitos, pressuposto material objetivo, material subjetivo, e o terceiro pressuposto vai ser a análise do juiz, né, corroborando todas essas figuras e decretando o início do processo falimentar, tá? Decreta-se ali, alguns autores chamam essa fase pré-falimentar. Aqui só vai repetir os autos de falência do jeito que eu já falei. Aí tem, né, os nomes estabelecidos nas doutrinas. Liquidação precipitada, negócio simulado, alienação irregular de estabelecimento, transferência
simulada do principal estabelecimento. Por que a gente está falando do principal estabelecimento? Porque daqui a pouco a gente vai falar sobre prevenção de juízo. Tem uma zumba aqui no YouTube. Morre. E a prevenção... Tem alguém com o microfone aberto. E a prevenção de juízo se dá pelo principal estabelecimento. Garantia real, abandono de estabelecimento. Calma aí, gente. Está atrapalhando aqui. Fechar aqui o... Pronto. Voltou. Vamos lá. Garantia real, abandono de estabelecimento, descumprimento de obrigação. Então, são os atos conhecidos. Aqui é um esquema, né, onde a gente vai ver como é que funciona, né, mais ou menos, o processo pré-falimentar. Dá-se entrada no pedido, né, com o fundamento aqui no inciso 94.1 ou no 94.2 também dá, tá? Depois da entrada no pedido, o juiz, né, abre a oportunidade do devedor apresentar a sua defesa, tá? Então, depois da citação, o devedor tem 10 dias para contestar. Isso foi até uma mudança muito bem recebida nessa lei, porque na lei anterior, na lei de 76, né, o prazo era de 24 horas. Você recebia a citação, tá? E você tinha que responder em 24 horas. Tinha que contestar em 24 horas o pedido. Agora não, agora são 10 dias. O devedor pode tomar algumas atitudes, né, ao ser citado, tá, por um pedido de falência, né, da sua empresa. O que ele pode fazer? Tá? Eu vou de trás para frente aqui. Ele pode requerer a sua recuperação judicial como defesa. Como é que isso vai acontecer? Recebi lá a citação do processo, alguém está pedindo a minha falência. Eu percebo que realmente, né, a minha empresa... Eu já vinha pensando, isso aí é conjecturas, tá? Eu já vinha pensando em realmente tentar aí o recurso da recuperação judicial, porque o negócio não tá muito bem. Aí, o que eu faço? Eu vou requerer como resposta a minha recuperação judicial. Aí o juiz vai analisar o processo, e um processo que seria definido como falência vai ser convertido em recuperação judicial, tá? Não vou nem falar de recuperação judicial aqui, porque a gente vai falar isso mais para frente, quando acabar de falar de falência. Então, uma das respostas que o devedor pode dar na citação é solicitar a sua recuperação judicial. Uma das. A outra, tá? Ele pode não contestar, então, ler lá na inicial, apresentados os motivos do credor, tá? Ele não vai contestar aqueles motivos, mas a lei prevê uma situação onde ele pode depositar, tá, o valor do título, né, que está sendo colocado em xeque, tá, como a impontualidade não pago. Então, tem um título lá, ou vários títulos que somados excedem lá os 40 salários mínimos. O juiz deferiu o início do processamento, citou o devedor, e o devedor não vai contestar. Quer dizer, se ele não vai contestar, ele está dizendo que realmente, né, é devedor daqueles títulos. Sabe que a situação está acontecendo. Mas, tá, para que o processo de falência não ande, né, não prospere, o que ele pode fazer? A lei diz que ele pode efetuar o depósito elisivo. Tá? O que é o depósito elisivo?
ele vai efetuar o pagamento dos títulos, o pagamento das custas, dos honorários, e o processo vai morrer ali, vai se encerrar. O juiz vai indeferir o pedido do autor, tá? Então, a lei prevê essa situação de eu não contestar e fazer o depósito elisivo, tá? Não vai ter processo falimentar, eu estou pagando, né? Reconheci, as dívidas estão atrasadas, mas naquele momento eu consegui, né, fazer o pagamento das dívidas, fazer o pagamento das custas, dos honorários, aí tem que se pagar tudo, tá? Outra situação, recebi a citação, só que eu não estou vendo motivo nenhum para que aquele credor, né, use aqueles títulos, porque aqueles títulos estão pagos, ou então alguns daqueles títulos estão pagos, vamos colocar até alguns. Alguns estão pagos e eu vou retirar daquele somatório e o que sobrar não vai dar 40 salário mínimo. Aí o juiz não vai deferir, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou contestar a inicial, né, em relação ao fundamento. Qual o fundamento? Impontualidade justificada. Então, eu vou contestar e vou provar que alguns daqueles títulos estão pagos. E retirando esses títulos pagos do somatório, o que sobrar não vai, tá, somar 40 salários mínimos. O que vai acontecer? O juiz vai ter que indeferir. Só que, além de contestar, a lei também permite que eu conteste e que eu faça o depósito elisivo. Por quê? Quem vai analisar a minha contestação é o juiz, né? E o juiz pode achar, né, ou pode entender que a minha contestação não é suficiente, que os meus argumentos não foram suficientes para cobrir os argumentos do autor. E ele vai indeferir. Só que, ao indeferir, tá, vai ter o depósito. Então, de qualquer forma, não contestando ou contestando, eu fazendo o depósito elisivo, não vai ter falência. O processo morre ali, tá? Na contestação, a gente pode, ou o juiz pode conceder a falência, não aceitando os meus argumentos, e o juiz pode não conceder, tá? Aceitando os meus argumentos. Mas ele também pode não conceder em função do depósito elisivo, tá? Ele pode não acreditar nos meus argumentos, mas ele não vai conceder porque está depositado, está garantido que aquele processo não vai prosperar, tá? Não pela contestação, e sim pelo depósito. Se for pela contestação, eu retiro o meu depósito, tá? O depósito volta para o devedor, porque o juiz aceitou os argumentos da defesa, tá? Se não aceitar, o depósito vai servir para pagar o credor e as custas e os honorários, tá? Existem duas situações aqui. Quando eu não contesto e deposito, tá? Eu perdi a ação, tá? Eu vou ser subrogado aqui, por quê? Eu não contestei. Ah, mas não, aí alguém pode perguntar, mas o processo não vai continuar. O juiz vai encerrar o processo ali. Sim, vai encerrar o processo porque eu paguei, tá? Então, nessa situação, eu vou ser o perdedor da ação. Eu não ganhei a ação. O autor deu entrada, o autor não conseguiu a falência porque eu paguei ele, né? Ele tinha duas intenções ali. Ou eu pagava, ou entrava, né, assumia a falência. Então, nesse caso aqui, eu vou ser derrotado. Quando eu contesto e deposito ao mesmo tempo, né, se o juiz aceitar os meus argumentos, eu vou ser o vencedor da ação. Aí, nesse caso, a sucumbência fica para o autor da ação, tá? Então, todo o depósito que eu fiz para pagar a dívida, para pagar a sucumbência, para pagar custas, tá?
Ele retorna para mim, porque quem sucumbiu aqui foi o autor, porque o juiz aceitou os meus argumentos na defesa. Tá? Então, contestando, depende da decisão do juiz. Tá? Aí a sentença vai ou denegar ou declarar a falência. Quarta situação, eu posso pura e simplesmente contestar. Tá? Não usar, né, o direito de depositar. Estou vendo ali que os argumentos do autor são fracos e eu vou derrubar aquilo facilmente. Tá? Vou contestar confiante, né, que eu derrubei todos os argumentos e o juiz vai naquele momento ali encerrar o pedido, vai derrubar, né, o argumento do autor. Tá? Professor, mas se caso você não entra com depósito, aí você contesta e o juiz nega, tem como, depois que o juiz negar, entrar com depósito para não garantir a falência ou não? Não. Tem que ou faz tudo antes ou... Tem que fazer tudo num momento só, tá? Se você quer garantir que o processo não avance, você, mesmo contestando, você deposita. Claro, se você tiver condições. Se você não tiver condições, você não vai conseguir depositar e vai sofrer falência. Mas se você tem condições de depositar, contesta e deposita. Porque depois não tem como fazer, tá? Você pode fazer ao mesmo tempo. Você pode só depositar também. Se você não quiser contestar, só deposita. Sabe que o processo não vai prosperar. Vai encerrar por ali. E um credor a menos. Tá? Mas não dá para contestar, esperar a decisão e depois depositar. Aí não dá. Tem que fazer ao mesmo tempo. Ok? Então, eu posso requerer recuperação judicial, eu posso simplesmente depositar, fazer o depósito adesivo, eu posso contestar e fazer o depósito, tá? Nessas duas situações, o processo não vai adiante. Aliás, nessas três situações, se eu pura e simplesmente contestar, aí vai depender da decisão do juiz de aceitar ou não os meus argumentos. Se ele aceitar, ele vai denegar. Se ele não aceitar, ele vai declarar, tá? Ou eu posso pura e simplesmente não fazer nada, né? Como dizia o meu caro professor Bruno, passar in albis, né? Passar em branco e deixar rolar o processo. E aí vai vir a falência. O juiz vai decretar falência, tá? Então, são as 5 respostas cabíveis da citação. Tá, e ainda no meio dessa resposta, no caso o empresário queira a falência, ele já insere no processo esse pedido de recuperação judicial? Não, o pedido de recuperação judicial é uma das ações que ele pode fazer. Então, mas ele entra junto com quando ele dá esse tipo de... Não. A outra coisa. Ele não pode contestar e pedir a recuperação. Ou ele pede a recuperação, ou ele usa um dos outros 4 critérios. Então, mas é nesse mesmo momento. Ele usa um dos momentos ou pede a recuperação, não é isso? Isso aí. Ah, tá. Sim. Eu pensei que teria que abrir um outro pedido. Junto. Nesse caso aqui, ele não pode contestar e pedir recuperação. Ou depositar. Não, depositar ele já está querendo fugir. Mas ele não pode usar a contestação e a recuperação. Ou ele só contesta sem o depósito, ou ele pede a recuperação judicial. Direto. Ele vai lá e pede direto a recuperação judicial dele. Tá? Tudo no prazo de 10 dias. No prazo de 10 dias, isso aí. É a partir da citação. A partir da citação. Ok. Tá? Então, a partir da citação, ele tem 10 dias para contestar o pedido. Se, porventura, o pedido for declarado, né, ou ele não respondeu, ou ele contestou e o juiz não aceitou os argumentos dele, a sentença vai ser declaratória. Se, por acaso, ele contestar, o juiz aceitar os seus argumentos, ou ele depositar, ou ele contestar e depositar, ou ele recuperar, ou ele pedir a recuperação judicial, a sentença vai ser
denegatória, tá? Então, da sentença que declara a falência, cabe agravo de instrumento. Da sentença que nega a falência, cabe apelação. Isso está lá no artigo 100, tá? São os dois recursos cabíveis dentro do processo falimentar, né? Dessa decisão aqui. Então, a decisão que declara, cabe agravo, e a decisão que nega ou denega, cabe apelação. Entendido aí? Não é tão... O esquema é bem tranquilo, tá? Vamos partir aqui para o outro slide. Deixa eu trocar aqui. Cadê o outro slide? Não, esse aqui já foi. Eu abri o mesmo slide? Professor, Sim. esses slides estão lá no Classroom? Sim, esses já estão lá. Tá ok. Calma aí, que eu acho que eu abri o slide errado. Falência 2. Ah, tá. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Aqui. Aqui, foi. Então, vamos lá. O pedido, né, quando ajuizado, ele vai tornar prevento o juízo. Mas onde deve ser ajuizado o pedido? Tá? Tem muita jurisprudência em relação a isso, tá? E é competente. Aí está lá no artigo 3º. Esse artigo foi até modificado agora pela lei 14.112. É competente para homologar o plano de recuperação. Sim. Eu não consegui localizar esse slide lá no Classroom. Tá em qual aula? Deixa eu ver lá. Será que eu não coloquei, gente? É aula 2. Aula 2, isso aí. 68. Você me deixou na dúvida agora, se está lá ou se não está. É porque como eu não avancei, eu não mexi. Na realidade, acho que eu... O primeiro slide eu achei, mas o segundo não. Ah, sim. Não está, não. Eu vou colocar lá. É a aula de hoje. Eu tenho até que criar. Vamos fazer logo aqui. E aí eu achei que eu tinha colocado a aula de hoje, 30/8, e não coloquei. Então... O primeiro slide, ele tá aula 2, 16/8. Agora eu vi lá. Eu não coloquei a aula de hoje. Empresarial. Falência 2. Pronto. Agora está lá. Publicou. Foi. Está lá. Eu não preparei. Agora que eu vi, eu tenho que tomar cuidado com isso. De vez em quando eu esqueço de preparar a aula. Então, vamos lá. Já está lá, tá? Já acabei de colocar. Então, o juízo competente para apreciação do pedido é o juízo do principal estabelecimento do devedor. Então, o artigo 3º, que foi modificado, pouca coisa nele, é competente para homologar o plano de recuperação judicial, deferir a recuperação o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência, o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil. Então, a ideia do principal estabelecimento não é o da sede. Nem sempre a sede é o principal estabelecimento.
principal estabelecimento é aquele que tem o maior volume de negociações da empresa, né? Principalmente se ela tiver várias filiais. Então, eu uso sempre como exemplo, eu trabalhei nas Sendas, no Grupo Sendas, que nem existe mais, tá? E a sede contratual das Sendas era a loja 01, né? Que o Arthur Sendas tinha maior orgulho, que era uma loja que tinha no centro de Nova Iguaçu. Então, aquela era a sede onde ele trabalhava, né? Só que a loja de maior movimentação, né, o principal estabelecimento dele, não era a loja 01. Era outra filial que tinha em São João do Meriti, onde tinha, era um terreno gigantesco que tinha ali na Dutra, logo na entrada de São João ali, onde tinha o Bom Marché, tinha o Casa Show, tinha, né? Aquele era o principal estabelecimento. Aquele era do Grupo Sendas, né? Onde tinha a maior movimentação. Ali tinha treinamento de funcionário, tinha um monte de coisa. Então, se você fosse pesquisar no contrato social, né, o endereço da sede era Nova Iguaçu, a loja 01. Mas o principal estabelecimento não era Nova Iguaçu, era São João de Meriti. Então, o juízo competente tinha que ser o do principal estabelecimento. Agora, imagina isso num espectro nacional, onde existem filiais em cada estado, né? E cada estado tem uma filial e vai se discutir qual é o principal estabelecimento, tá? Por que eu estou falando isso? Porque o credor da filial de São Paulo pretende, tá, ingressar com pedido de falência, ele vai ter que saber qual é o principal estabelecimento. Se São Paulo, se Rio, se Minas, se Manaus. Então, ele vai ter que entrar com o pedido, tá, no juízo do principal estabelecimento. Se porventura for Manaus, ele vai ter que dar entrada em Manaus no pedido de falência, tá? Então, tem que se atentar a isso. O principal estabelecimento é aquele onde circula, né, onde está ligado o maior volume de negócio, o maior volume financeiro daquela sociedade. Claro que se só tiver uma, é uma só. Se tiver duas, né, vai ter que descobrir qual é o principal estabelecimento, qual tem maior volume, tá? Onde se concentra maior volume de negócio. Tá? Aí tem jurisprudência vasta em relação ao juízo competente, tá? Até coloquei como exemplo aí no slide. Depois vocês deem uma pesquisada. Tem mais, tem alguns esse aqui acho que é do André Luiz Santa Cruz Ramos. Tem do Mamed, tem alguns outros várias jurisprudências em relação a isso, tá? Onde se define a competência do juízo. Renunciado 465, tá? Para fins de direito falimentar, o local do principal estabelecimento é aquele de onde parte as decisões empresariais e não necessariamente a sede indicada no registro público, tá? Então, o próprio enunciado, tá? Da jornada de... Eu acho que esse aqui ainda era de direito civil. A gente já tem jornada de direito comercial, tá? Especificamente, ou empresarial. Esse ainda era de direito civil. Prevenção do juízo, né? Em obediência ao artigo 6º, parágrafo 8º, depois eu vou voltar para a gente falar do artigo 6º, que é um dos artigos que mais foi modificado dentro da lei de falência, tá? Já passar esses assuntos mais específicos aqui. Então, prevenção do juízo. O artigo 6º, parágrafo 8º, já está com a lei nova aqui. A distribuição do pedido de falência ou de recuperação judicial
ou a homologação de recuperação extrajudicial previne a jurisdição para qualquer outro pedido de falência, de recuperação judicial ou de homologação de recuperação extrajudicial relativo ao mesmo devedor, tá? Essa prevenção aqui, ela não é absoluta, tá? Ela é relativa em função daquele procedimento, tá? Enquanto perdurar esse procedimento. Então, porventura, né, deu entrada no pedido de falência, né? Aonde a vara que cair, se for a vara correta, se não tiver nenhuma questão em relação a isso, ela vai ser preventa. Todos os outros atos, tá, vão ser direcionados para essa vara. Então, todos os outros pedidos que porventura acontecerem, né, os pedidos de homologação de recuperação judicial que pode acontecer, a gente vai ver, né, tem nessa lei agora os meios não litigiosos, né, de composição de conflitos, tem a arbitragem. Então, decisões de arbitragem, que geralmente vai acontecer na recuperação extrajudicial, pode acontecer numa arbitragem, também vai prevenir, né? E se tiver uma decisão posterior ao pedido, essa decisão tem que ser homologada nesse juízo. Isso não acontece só nesse juízo, só na primeira instância. Isso vai acontecer também na segunda instância, por exemplo, né? Se um recurso subir para a segunda instância, ela vai prevenir também, tá, a turma da segunda instância. Então, todos os recursos que acontecerem, né, em relação a esse processo falimentar, também vai estar preventa a turma recursal na segunda instância. Então, todos os recursos também vão direcionados para essa turma, tá? Então, quando previne em todas as instâncias onde chegar o primeiro pedido, tá? Então, por que eu disse que lá não é absoluta? Porque a partir do momento que esse processo for sanado, for resolvido, né, chegou no final do processo falimentar, né, o juiz decretou encerradas as obrigações do devedor, se porventura, né, aparecer mais alguma coisa, aí, né, de novo, quando ele for distribuído, ele vai ser livremente distribuído, tá? Mas a gente sabe que isso demora, isso é mais complicado, né? O judiciário brasileiro está se arrastando. Então, quando é distribuído o pedido, dá-se a prevenção do juízo, tá? Lembrando que juízo do principal estabelecimento. Eu acho que isso aqui relata aquele esqueminha que eu coloquei lá, né? O procedimento para que seja decretada a falência de empresário é simples, tá? Aí a gente viu lá cumprimento dos pressupostos, recebido o pedido, o juiz vai dar 10 dias para o devedor se manifestar. Citou, tem aquelas situações onde ele vai ou não fazer nada, ou vai só contestar, ou vai contestar e depositar, ou não vai contestar, mas vai depositar, ou vai pedir a recuperação judicial, vai depender da postura que ele vai adotar, tá? Na contestação, né, eu falei que ele pode, por exemplo, falar sobre os títulos, né? Alguns daqueles títulos ali já foram pagos. Aí aqui já é a matéria de defesa que ele vai relacionar dentro, né, da contestação. Então, a falência requerida com base no inciso 94, no artigo 94, inciso 1, tá? Não será decretada se o requerido provar. Então, eu estou recebendo a contestação e estou vendo lá que alguns títulos são falsos, né? Tem uma falsidade ali de título. Alguns títulos estão prescritos, tá? Isso é questão de prova, tá? Existe uma nulidade da obrigação, aquela obrigação é nula, ou o título é nulo,
tá? Não tem validade. Eu já paguei aquela dívida. Qualquer outro fato que extinga ou suspenda a obrigação ou não legitime a cobrança de título. Então, tudo isso aqui pode ser suscitado na contestação, tá? Vício no protesto, isso é muito comum, né? O protesto ser tirado de forma errada. Eu falei aqui que principalmente se for título de crédito, né? Mas outros títulos também. Se for tirado protesto com a intenção de se requerer a falência, tá? Tem que se pedir o protesto especial para fins falimentares. Tem que informar o tabelião de protesto que aquele protesto está servindo para, tá, requerer a falência do devedor. Então, pode acontecer, pode ter tirado o protesto simples. Apresentação do pedido de recuperação judicial no prazo de contestação. Cessação das atividades empresariais de mais 2 anos antes do pedido da falência, comprovada por um documento hábil da junta comercial, o qual não prevalecerá contra prova de exercício posterior ao ato registrado. Né? Aí é questão de prova. Então, qualquer desses argumentos aqui podem ser matéria de contestação. Isso está lá no artigo 96 da lei, tá? Mestre, Sim. quem que determina a falsidade do título? Oi? Isso aí é questão de prova. Tudo aqui é questão de prova. Se é um título, né? A contabilidade sabe qual é o título, né? Se você é devedor e o credor está apresentando o título que não existe para você, né? Vai estar na contabilidade. Assim, quando a gente fala de título, a gente falou de títulos de crédito no semestre passado, tá? Mas existem outros títulos, né? Os bancos emitem um número, sem números de títulos. Tem letra de câmbio bancária, tem títulos do agronegócio, tem um monte de títulos, tá? Então, aí é questão de prova. Entendeu? De repente, o título... Sim, entendi, agradeço. O título está feito de forma errada. Semana passada, mudando um pouquinho de assunto, semana passada eu estava conversando com uma senhora e ela estava nervosa lá no telefone porque ela tinha feito uma negociação com o Serasa, pagou umas dívidas lá e ela não estava conseguindo, já tinha entrado em contato de novo com o Serasa e o Serasa não estava reconhecendo o pagamento das dívidas e ela estava com um boleto. Hoje em dia o que mais tem é boleto falso, né? Você entra num site achando que aquele site é oficial e aquele site, né, é uma cópia do oficial, tem um nome diferenciado ali, né, uma letra a mais, alguma coisa assim, você acha que aquilo é verdadeiro, né? Tem um monte de situação hoje em dia. Então, pode acontecer a falsidade de um título facilmente, tá? Então, o artigo 96. Não será decretada se provar, tá? Se o devedor for sociedade... Sim. Professor, como, assim, na prática, como que o credor ele vai saber o principal estabelecimento lá para ele ingressar no local correto? Como que ele faz para saber isso? Aí ele vai ter que fazer pesquisa. Não tem jeito. Vai ter que pesquisar. Assim, a gente está falando de um universo muito grande, né? Empresas que têm filiais em mais de um estado, ou dentro do estado, ele tem filiais em mais de uma cidade, são empresas que movimentam muito dinheiro. Então, como é que ele vai saber disso? Através do balanço financeiro, demonstrações financeiras. Geralmente, essas grandes empresas, a gente viu aí a briga que deu aí com o governo federal, né? Do governo federal tentar tirar a obrigatoriedade de se publicar os balanços em jornais de grande circulação, né? Fazer isso pela internet. Então, através desses documentos, é que você vai descobrir quais são as filiais, né, que estão gerando mais movimentação para você tentar. E assim,
se você der entrada num juízo e não for aquele juízo vai declinar também. Não tem essa situação prática. Porque, de repente, né, o próprio juízo já vai saber. Ou, na própria contestação, o devedor vai informar, ó, não é esse juízo, o meu principal estabelecimento é fora daqui, não é no Rio, é em Salvador. Ele também vai fazer isso, para tentar fugir. Eu acho que é uma situação bem complicada de você aferir, professor. Eu acho que na prática vai entrar... Imagina uma grande empresa que tem várias filiais espalhadas, como o senhor comentou aí. Você não vai comparar aquelas 400 empresas qual que tem um maior volume de negociação. Acredito que na prática você vai chutar uma e ali ou você espera a atribuição, a contestação sobre a incompetência, porque provavelmente o juiz também não vai aferir a parte que vai chegar e arguir a incompetência daquele juízo, porque você ficar procurando é complicado. Deixa o juiz declinar para outro lugar. Isso aí. Ou o próprio credor, ou o próprio devedor vai ter que informar. Ó, não é aqui, tá errado. Né? É em tal lugar. E aí você vai dar entrada em tal lugar. Gerson, nesse caso, não poderia entrar na sede administrativa? Bom, se você tiver argumentos que pelo menos te façam perceber que aquele é o principal estabelecimento, não tem problema nenhum. Entendeu? Mas se for nítido, se for nítida a situação diferenciada, né, aí fica mais complicado. Porque a sede administrativa geralmente não circula dinheiro nela, né? Depende. Depende do negócio. Isso é muito relativo. Não é fácil, não. É complicadinho isso. É complicado. Mas, assim, eu não tenho acompanhado muito o judiciário em relação a isso, não. Aos processos falimentares, né? O que eu vejo mais é de decisão que eu vou encontrando nos livros. Mas essa história do principal estabelecimento tem vários questionamentos, né? Eu acabei de ver um no... E, assim, tem coisa antiga. Os próprios autores trazem jurisprudências antigas. Tem um processo da Sharp, né? Quando a Sharp era a Sharp no Brasil, ela tinha 2 grandes estabelecimentos, que era um em Manaus e um em São Paulo, e o processo ficou justamente, né? As 2 varas se achavam competentes, né? E tiveram que entrar num acordo para levantar realmente qual era o principal estabelecimento, porque as 2 movimentavam muito, muito dinheiro. E era um processo grande, volumoso. Tá? Então, isso aí vai acontecer sempre. Mas para as grandes empresas. Para a empresa pequena, a gente sabe que é só 1 ou 2 filiais no máximo, aí fica mais fácil. Mas quando a gente está falando de grandes empresas, está falando de muito dinheiro. Quando envolve muito dinheiro, com certeza tem muita gente envolvida para pesquisar, para dar entrada, para levantar isso tudo. Então, não seria muito difícil, não. Professor, o caso da Oi, o senhor sabe se foram os credores que pediram a falência dela ou foi ela que requereu? Porque ela está em recuperação judicial. Recuperação judicial. Foi ela que requereu. Mas ela requereu a recuperação. A recuperação judicial. Pode entrar, então, o cara pode entrar, a empresa pode entrar, então, com pedido de recuperação, não é isso? Sim. Então, são 2 situações. Falência, na sua grande maioria, né, 99,99%, quem pede é o credor. Agora, a recuperação judicial, a gente vai ver que quem pede recuperação judicial é o próprio empresário, é a própria empresa. Tá? É o próprio devedor, é o devedor que pede. Tranquilo? Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Se o devedor for uma sociedade anônima, né, o parágrafo 1º do artigo 96 diz assim: não será decretada a falência da sociedade anônima após liquidado e partilhado seu ativo, tá? Nem do espólio após 1 ano a morte do devedor. Tá?
Então, se for sociedade anônima e a sociedade anônima já tivesse resolvido depois de 1 ano, também, tá, não será decretada. Por quê? Porque lá no inciso 8º, né, a gente viu que não será decretada se as atividades empresariais tiverem encerrado há mais de 2 anos. No caso da SA, é só 1 ano, tá? E parágrafo 2º determina que as defesas previstas nos incisos 1 a 4 do caput deste artigo não obstam a decretação de falência se ao final restarem obrigações não atingidas pela defesa em montante que supere o limite previsto naquele dispositivo. É aquele exemplo que eu estava dando de eu ter contestado, né, os títulos e alguns títulos saíram daquela conta. No caso de o valor do montante continuar acima dos 40 salários mínimos, o juiz pode decretar. Se porventura, né, quando tirar esses títulos que foram contestados e foram provados e não sobrar 40 salários mínimos, né, naquele valor daqueles títulos, aí o juiz, né, não tem como decretar, porque não vai cumprir o requisito dos 40 salários mínimos lá da impontualidade justificada. Tá? Professor? Sim. Pode haver litisconsorte ativo multitudinário, nesse caso? Como assim multitudinário? Vários credores e a soma do que ele deve àqueles vários credores ultrapassa aquele valor. Uhum. Pode entrar todo mundo ali naquele bolo. Tá? Principalmente se a dívida de um deles não chegar aos 40 salários mínimos. Isso é o litisconsórcio dos credores que você estava falando, não é isso? Sim, litisconsórcio ativo. Ativo, né? isso. Os credores vão se juntar no litisconsórcio para chegar aos 40 salários. Isso aí, para chegar nos 40 salários mínimos, no mínimo, tá? Pode ultrapassar, mas não pode ser menor. Então, se eu sou um só e não tenho nenhum título que chega a 40 salários mínimos, eu não posso pedir a falência, mas eu posso me unir a outros credores, tá? Com esse intuito. Ok? Aí aqui vai explicar o depósito elisivo, que eu já falei sobre ele, tá? A lei prevê lá, coloquei o artigo aqui, acho que eu não coloquei o artigo. Eu acho que é 98, inciso, eu estou meio com a lei aberta aqui. Estava. O artigo aqui. Acho que é 98. Depósito elisivo. Artigo 38, 53, 69. Aqui, ó, 98, parágrafo único, o depósito elisivo. Citado, o devedor poderá apresentar contestação no prazo de 10 dias. Parágrafo único. Nos pedidos baseados nos incisos 1 e 2 do caput do artigo 94, quer dizer, na impontualidade justificada e na execução frustrada, o devedor poderá, no prazo da contestação, depositar o valor correspondente ao total do crédito acrescido de correção monetária, juros e honorários advocatícios, hipótese em que a falência não será decretada e, caso julgado procedente o pedido da falência, o juiz ordenará o levantamento do valor pelo autor. Então, o depósito elisivo está lá no artigo 98, tá? Parágrafo 1º. Parágrafo único, desculpa. Tá? É o conhecido depósito elisivo. Com base no pedido e provas apresentadas pelo autor do pedido, com base na contestação, o juiz, após promover as diligências necessárias, decidirá pela decretação ou não da falência. Tá? Aí aqui fala da sentença denegatória ou da sentença declaratória, que nós já falamos lá naquele esqueminha. E voltou aqui o esqueminha. Tá?
Dúvidas quanto a isso? Na próxima aula, eu vou fazer, né, vou falar do artigo 6º. O artigo 6º foi muito alterado, tá? E as maiores alterações é em relação à recuperação judicial, tá? Uma das alterações é a suspensão, tá, de todas as ações e execuções contra o devedor, que na lei anterior era num prazo de 180. A lei trazia, né, um prazo de 180 dias improrrogáveis, né? Não podia se prorrogar. A gente sabe que o judiciário já estava prorrogando. Se, né, esse prazo fosse excedido, não por força do devedor, né? Não que o devedor tivesse contribuído de alguma forma para exceder esses 180 dias. Se ele tivesse contribuído, não haveria, né, o porquê. Mas se não foi por força do credor, do devedor, né, o devedor não fez nada que pudesse provocar essa dilação de prazo, né, dependendo da situação. Às vezes era o próprio judiciário mesmo, com as suas demoras nas respostas, esse prazo era excedido e o judiciário aumentava um pouquinho o prazo, apesar da lei dizer que o prazo era improrrogável, né? Essa foi uma das mudanças. Esse prazo agora pode ser prorrogado por igual período. Aí a gente vai ver isso na próxima aula. Eu vou fazer um esqueminha aqui, porque ele cita um monte de artigo. Essa lei para você entender, você tem que ficar pesquisando a própria lei e algumas leis depois. Porque às vezes você está lá no artigo 6º, ele cita um artigo lá no artigo 54. Aí, pô, o que está dizendo o artigo 54 para entrar aqui? Aí você tem que ficar misturando. Eu vou tentar fazer esse esquema para a gente visualizar mais facilmente quando ele está se referindo a um artigo, a outro artigo da lei para acontecer aquela situação. Ok? Ok. Ok. Então, Ok, sim, senhor. vamos lá. Ó, chegamos aqui a 89 pessoas. Foi tranquila a aula aí para vocês em relação à qualidade do som, da internet? Tá bom, o chat não dá para escrever, não. O chat? O chat a gente não consegue usar, tá bloqueado, ao menos eu não Sim, consigo. alguns alunos não conseguiram. Eu vou rever todas as listas, tá? E vou mandar para os representantes para eles conferirem com vocês, para saber o que Professor, eu vou te enviar pelo Zap a lista mais atualizada que eu tenho, aí fica mais fácil. Sim, porque aí eu consigo extrair do próprio programa todos os que já estão cadastrados e faço uma comparação com as listas que vocês Tá, enviaram porque teve uma galera que me chamou aqui e falou que não recebeu esse link que vai para o e-mail, né? Aí eu não na sei. realidade, não é um link, é uma confirmação da inclusão do seu nome na turma. Tá, eu vou enviar para o senhor a última listagem que eu tenho aqui, atualizada, aí eu vou te mandar agora, tá? Tá bom, então. Valeu. Falou, então, minha gente. Eu tive uma dificuldade também de entrar através do link que estava lá no Classroom. Eu fui jogado para uma sala junto com diversos outros alunos. Estavam todo mundo lá, menos o senhor. É estranhíssimo. Eu vou tirar aquele link de lá. Vou tirar aquele link lá para não atrapalhar. Porque agora não precisa na realidade, não precisa mais do link, né? Você entra na sala, a reunião vai estar acontecendo, você clica e entra na reunião. Mas se o senhor puder colocar o link atualizado lá, ajuda, professor? Sim, mas aí acontece de quem entrar pelo link e não usar o chat, tá? Mas pelo menos não perde a aula também. Legal, mas eu vou fazer isso, vou atualizar o link. E vou rever a lista aqui, porque realmente tem poucos alunos. Então tá bom, minha gente. Tudo de bom aí, tá? Boa semana aí para todos, já que a gente está iniciando a semana. Boa semana para todos. Segunda-feira a gente se vê aqui de novo. Aliás, segunda-feira não tem aula. Dia 6 de setembro, no nosso calendário está como recesso escolar. Então não haverá aula dia 6. Tá? Só na semana. Um descanso aí para todo mundo. Tá feito. Falou então, minha gente. Boa noite aí. Boa noite. Boa noite.